Olá, meus amigos e minhas amigas. Estamos iniciando o estudo de mais um capítulo do livro Opinião Espírita, pelas mãos de Chico Xavier e Valdo Vieira, pelos espíritos de Emmanuel e de André Luiz. É uma alegria indescritível o nosso encontro de hoje. Que bom estarmos estudando, refletindo, analisando, ponderando assuntos importantes, como que veremos no estudo de hoje. Veremos o capítulo 47, Mediunidade e Mistificação. Este livro, ele tem partes do Evangelho, partes do Livro dos Espíritos, parte do Livro dos Médiuns, como é o caso de hoje, do livro Céu e Inferno, do livro A Gênese, e hoje nós vamos ver um pouquinho a respeito da mediunidade e da mistificação. O item que nós utilizaremos como base é o Livro dos Médiuns, a questão 303. Então, recorrendo ao Livro dos Médiuns, nós vamos ver que o item 303 está na segunda parte, capítulo 27, Contradições e Mistificações. É o tema do capítulo. O tema do item 303 é das mistificações. São duas perguntas que Kardec formula ao mundo espiritual e uma observação no final. O tempo não permitirá que eu veja as duas. O tempo passa rápido, mas aqui nós vamos dar uma pincelada e eu convido a todos a continuarem estudando na íntegra e com a profundidade que o texto merece da nossa parte. Item 303. Se enganar-se é desagradável, pior ainda é ser mistificado. Aliás, é esse o inconveniente de que mais facilmente podemos nos preservar. Os meios de desmanchar as armadilhas dos espíritos mistificadores foram expostos nas instrumentações precedentes, e por isso diremos pouco a respeito. Eis as respostas dadas pelos espíritos sobre o assunto. Então, Kardec nos fala sobre a mistificação. Então, um espírito passa por outro, e a minha mensagem diz ser do espírito A, mas não corresponde com aquele espírito. Ele escreve na forma daquele espírito, ele utiliza palavras que o espírito utiliza, mas o fundo não corresponde com a sua aplicação. E aí Kardec formula duas perguntas sobre este assunto. A primeira é: as mistificações são um dos escolhos mais desagradáveis na prática espírita? Haverá um meio de evitá-los? Então Kardec pergunta: dentro da prática espírita, a mistificação seria um dos piores problemas que poderíamos encontrar na vida espírita? Ou será que tem outros desafios maiores? Resposta: parece-me que podeis encontrar a resposta revendo o que já vos foi ensinado. Sim, é claro que há para isso um meio muito simples, que é o de não pedir ao Espiritismo nada mais do que ele pode e deve dar-vos. Seu objetivo é o aperfeiçoamento moral da humanidade. Então o Espiritismo, ele veio com o compromisso de trazer Jesus, não aquele Jesus crucificado, melancólico, deprimido, aquele Jesus derrotado pela cruz. Não. Isso foi o que as religiões tradicionalistas fizeram, até para carregar um sofrimento e muitas vezes transferir para nós esse sofrimento. O Espiritismo traz um Jesus liberto da cruz. Um Jesus próximo, um Jesus amigo, um Jesus que caminha ao nosso lado, um Jesus que não abandona a humanidade,
Como ele mesmo dizia, não é? Eu estarei convosco até o fim dos séculos. Quem diz assim, pode acontecer o que acontecer, pode passarem pelo que passarem, eu estarei com vocês até o fim. Então é um consolo para nós. Só que o Espiritismo é mais do que trazer Jesus redivivo. O Espiritismo também nos fala da mediunidade, esta porta aberta para as muitas dimensões e subdimensões que formam a vida nesta casa planetária. O Espiritismo nos fala com propriedade acerca da reencarnação e nos dá um objetivo lógico e profundo do que vem a ser a reencarnação, mostrando que a volta em novos corpos são as oportunidades que nós temos de burilarmos e lapidarmos o nosso próprio espírito. De existência em existência, aqui ou acolá, na condição de homem ou de mulher, independente da cor da pele, independente se está numa classe de aristocratas ou numa classe de plebeus, somos filhos de Deus na mesma. E não existe castigo na reencarnação, existem oportunidades de tirarmos aquele orgulho, aquele egoísmo, aquela maldade e irmos adentrando com amor, com a humanidade, com a espiritualidade, no lugar destes sentimentos que nos aprisionam ao passado, nos aprisionam ao ontem. Então é sim, o Espiritismo veio com o compromisso de fazer uma revolução moral em nosso ser, de nos trazer mensagens que pudessem nos dar uma visão abrangente do passado, do presente e do futuro. A pergunta número 1, a resposta ainda não terminou, porém eu vou para a pergunta 2, senão o tempo não permitirá que eu veja toda ela. Então eu convido novamente a estudar o item 303 com calma em casa. Segunda questão. Por que Deus permite que pessoas sinceras, que aceitam de boa fé o Espiritismo, sejam mistificadas? Isso não poderia acarretar o inconveniente de lhes abalar a crença? Resposta. Se isso lhes abalasse a crença, seria por não terem a fé bastante sólida. As pessoas que abandonassem o Espiritismo por um simples desapontamento provariam não o haver compreendido, não se terem apegado ao seu aspecto sério. Deus permite as mistificações para provar a perseverança dos verdadeiros adeptos e punir os que fazem do Espiritismo um simples meio de divertimento. Resposta dada simplesmente pelo Espírito da Verdade, que nós cremos seu próprio Jesus. Então não basta eu ter simplesmente boa fé. O Perdão, o Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, o CEPAC, este ano de 2023, completou 122 anos de história. Há um século e pouco atrás era necessário ter boa vontade, era necessário ter persistência, já estava bom. Hoje não. Hoje nós precisamos estudar, hoje nós precisamos conhecer cada vez mais, nós precisamos manter a fé, sim, nós precisamos manter a boa fé, sim. Nós precisamos manter a alegria no trabalho? Sim, mas também precisamos estudar. Já tem um ditado que nos fala de boa intenção, o inferno está cheio. Então, se eu não leio, se eu não tenho discernimento, se eu não reflito, se eu não analiso, como fazer um comparativo do certo e do errado? Do que eu devo fazer e do que eu devo evitar? Ficaria um julgamento complicado. Então, o conhecimento, ele é muito importante para nós discernirmos essa mensagem não corresponde com o espírito tal. Neste próprio livro, o Livro dos Médiuns, há um capítulo nele em que Kardec ele vai pegar mensagens que atribuirão ao Espírito da Verdade, a Vicente de Paulo,
Alá Mené, Alá Cordaire e a tantos outros, e ele diz, essa mensagem não é desse espírito, e diz o porquê. E diz o porquê. Então, temos que ter essa ciência. Tem muitos espíritos do outro lado da vida querendo enganar os outros. Os estelionatários, como nós temos aqui. Como nós temos aqui. Então, nós temos que estar precavidos para não cairmos nos engodos que esses espíritos podem nos levar. Adentrando propriamente ao livro, a base que nós vamos hoje estudar, diz André Luiz pelas mãos de Valdo Vieira, compreendendo-se que na experiência humana enxameiam espíritos desencarnados de todos os estalões. Seja lícito comparar os médiuns, tão somente médiuns, aos instrumentos de comunicação, usados pelos homens no trato com os próprios homens. Então aqui, André Luiz vai nos falar que ser médium, em primeiro lugar, é ser um ser humano comum, é ser um pai de família, uma mãe de família, um filho, uma filha, é ter as atribuições no trabalho. Ah, sou médium. Como se ser médium fosse um título à parte e desse uma grandeza maior só porque é médium. Não. A maioria de nós tem a mediunidade expiatória. Estamos aprendendo e reformulando com a mediunidade. E não ainda uma mediunidade missionária, como a de Chico Xavier, que já trazia no seu íntimo, já trazia no seu ser grande contribuição para a humanidade. Não é o nosso caso. Nós ainda somos médiuns em que os maiores felizardos com a nossa mediunidade somos nós mesmos, que estamos tendo a oportunidade e a honra do trabalho. A oportunidade e a honra do servir. A oportunidade e a honra de estar ali, num ambiente de elevação, de instrução. Então, vamos parar de santificar médium, colocar médium num pedestal, colocar o médium numa posição de destaque e de superioridade. Lembremos que a mediunidade não dá superioridade a ninguém, porém a moralidade sim. Continua André Luiz. Médiuns de transporte. Vejamos o guindaste, que opera por muitos estivadores. Tanto pode manejá-lo um chefe culto, quanto subordinado irresponsável. Interessante, não é? Médium de transporte. Então ele dá o exemplo, hoje nós poderíamos dar o exemplo do Uber, poderíamos dar o exemplo do táxi, poderíamos dar o exemplo do avião, em que leva passageiros, seja qual eu citei, e ali eu posso estar com uma pessoa culta, uma pessoa educada, uma pessoa esclarecida, como ali eu posso estar com um serial killer. Ali eu posso estar com espírito, com pensamento de assassinato, de suicídio, de homicídio. Nós não sabemos. Nós não sabemos quem está do nosso lado. Nós não sabemos quem estamos transportando. Aqui ele dá uma alusão de que os espíritos são a mesma coisa. Eu posso ter um espírito culto e esclarecido do meu lado, como eu posso ter um espírito que vai me incentivar à perversidade, à maldade, à ignorância, à brutalidade de ações e de sentimentos. Reações que não constroem. Reações que não edificam. Reações que não somam. Pelo contrário, apenas tumultua, apenas leva a problemas desnecessários. Então o médium de transporte, ele não vai perguntar quem ele está transportando, ele leva para o destino. Às vezes nós somos médiuns de transportes de inúmeros espíritos malfeitores e nem percebemos. Pelas palavras que carregamos, pelos pensamentos que alimentamos, pelas ações que praticamos, e não percebemos.
a obsessão, a possessão, a subjugação, a mistificação, são processos sutis, em que a maioria dos indivíduos que estão envolvidos num desses casos não percebem. E quando percebem, pode já ser tarde. Continua André Luiz. Médiuns escreventes. Analisemos o apetrecho de escrita. O mesmo lápis que atendeu à feitura de um poema serve à fixação de anedota infeliz. Então, escrever é uma das artes mais bonitas que existe. Você pode instruir as pessoas pela escrita. Você pode marcar posteridade por um artigo, por uma mensagem, por um livro. Mas também podemos escrever e gerar quadros mentais que ficam marcados numa geração. Então, o que eu escrevo, tanto quanto o que eu falo, não fica esmo. Então, quando nós vemos uma coluna de fofoca e aquilo desencadeia um problema pessoal para aquela pessoa que foi alvo da fofoca e da maledicência, não pensemos que o escritor fica isento. Perante a lei dos homens, pode não dar nada. Pode não acontecer nada. Mas perante a lei de Deus, não fique impune. Então, escrever, eu posso escrever sobre tantas coisas belas. Nós vemos a desinformação na política, nós vemos a desinformação nas religiões, nós vemos a desinformação nos assuntos que nos chegam. Então, eu estou vendo sob o ângulo do escritor. E isso denota uma responsabilidade moral. Lógico, a maioria dos escritores são céticos, materialistas, não estão vendo nada além do que o dia de hoje. Mas para cada artigo que desviou pessoas sérias do caminho do bem e que levou tumulto, fomentou problemas, podemos ter certeza que aquilo culminará num acerto de contas perante a lei divina no futuro. Podemos ter certeza. Como será? Deus é soberanamente bom e justo. Aí depois reencarnamos com determinadas anomalias, com determinadas deficiências, com determinadas dificuldades e não sabemos o porquê. Não sabemos o porquê. Então nós temos que estar vigilante. Se você escreve, ore antes, peça instrução, inspiração. Não pare de escrever, mas procure o máximo possível ser compatível àquela mensagem com algo que vai construir, porque que gere separação, nós já temos muito. Continua André Luiz. Médiuns sonâmbulos. Estudemos a hipnose. Na orientação de um paciente, tanto consegue estar um magnetizador digno, que o sugestiona para a verdade, quanto outro, de formação moral diferente, que o induza à paródia. Então, o magnetizador, ele vai encontrar no hipnotizado o que ele deseja. Se é um magnetizador sério, ele vai vasculhar e vai procurar seriedade ali dentro. Se é um brincalhão, se é uma pessoa que não tem responsabilidade com a vida, com o próximo, com ninguém, ele vai encontrar ali também um aglutinado de sujeiras. Então não tem aquele ditado que fala quem procura acha. Então o magnetizador,
Ele está hipnotizando a pessoa. E dentro de nós trazemos o nosso lado luz, mas ainda trazemos também o nosso lado treva. Não somos espíritos isentos da maldade ou da perversidade. Continua. A força mediúnica, como acontece a energia elétrica, é neutra em si. A produção mediúnica resulta sempre das companhias espirituais a que o médium se afeiçoe. Isso é claro. Se é um médium que instrui, que lê, que procura a reforma íntima, que procura praticar, mesmo que as duras penas, o que já tem aprendido pela literatura, com certeza ele estará acompanhado por bons espíritos. Mas quando é um médium leviano, um médium trapaceiro, um médium que não tem disciplina, responsabilidade, não tem nada com nada, a chance dele falhar é muito grande. A chance dele se perder e dele estar passando por um processo de mistificação é imensa. É imensa. Continua. Evidentemente, o médium é chamado a garantir-se na sinceridade com que se conduza e na abnegação com que se entregue ao trabalho dos bons espíritos, que em nome do Senhor se encarregam do bem de todos. Em tais condições, nada pode o médium temer em matéria de embustes, porque todos aqueles que se consagram e se sacrificam pelo bem dos semelhantes jamais mistificam, por se resguardarem na tranquilidade da consciência, convictos de que não lhes compete outra atitude senão a de perseverar no bem, acolhendo quaisquer embaraços por lições, a fim de aprenderem a servir ao bem com mais segurança, já que o merecimento do bem cabe ao Senhor e não a nós. Fácil reconhecer assim que não se carece tanto de ação da mediunidade no Espiritismo, mas em toda a parte e com qualquer pessoa, todos temos necessidade urgente do Espiritismo na ação da mediunidade. Olha que interessante, não é? A mediunidade sendo utilizada cristamente. É o exemplo do Cristo, trazendo para dentro de nossos corações, trazendo para dentro de nossas almas, trazendo para dentro de nossas reflexões o entendimento. É utilizar a mediunidade com boa vontade, com boa fé, com conhecimento de causa, com simplicidade, com honestidade de espírito, e lembrando sempre que bom médium é o médium humano, é o médium que veste o seu papel e procura ser em casa uma pessoa melhor, na sociedade ser uma pessoa melhor, conforme si, conforme o que era e conforme o que propõe ser. Queridos amigos, estamos encerrando mais um capítulo do livro Opinião Espírita. Rogo a Jesus e aos bons espíritos que continue nos envolvendo, nos amparando e nos protegendo hoje e todo sempre. Até o nosso próximo estudo.